computador também já está gravando, tá? Com áudio, vídeo, tudo bonitinho. Deixa eu só tirar a câmera daqui, não precisa pegar no capô. Maravilha. Tá bom. Já está tudo escrito. Tá gravando? Beleza. Pode começar. O jornalismo é uma das profissões essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Sobre isso eu converso com a professora mestre Bianca de Freitas, que há 10 anos dá aula no curso de jornalismo da FATEA. Obrigada, Bianca, por essa entrevista para o nosso programa, que vai falar um pouquinho sobre como funciona a profissão de jornalismo e qual é o papel transformador do jornalista perante a sociedade. Qual a função do jornalista, Bianca, na sociedade em que ele vive? Eu acho que você, ao fazer a pergunta, você já deu uma dica, né? Eu acho que é um papel de transformação. Então, hoje eu entendo o jornalismo, eu acredito nessa função social do jornalista, de intermediador, né? Entre a sociedade, entre a população, os leitores e os bastidores, né? O que acontece nesse mundo tão complexo que a gente vive hoje. Então, sem a intermediação do jornalista e nessa complexidade toda, Ixi, eu não gostei, me enrolei toda. Tá, a gente faz de novo, vai. Tem que fazer desde o comecinho? Ou só na pergunta? Pode... Da pergunta? Pode, dá pra cortar? É que essa primeira pergunta, eu acho que ela ainda dá com a cabeça, então acho legal a gente começar de novo. Acho que a segunda a gente pode fazer só. Ah, tá. Desculpa, eu não sei. Não tem problema. Samanta, esse papelzinho seu... Tá aparecendo? Tá feio? Tá feio? Só se eu pegar esse Pega uma daqui, coisa ó, de quer base. ver? Só se eu pegar esse daqui e deixar assim. Não faz, acho que não dá não faz propaganda não, né? Né? Fica azulzinho, mas não tem problema. Vai aparecer? Mas não aparece o que é, né? Eu fico assim, ó, meio... Só pra... Não, conversa ficar só com o papel. Se ficar assim, ó... Ou assim... Aparece, né? O preto fica feio. O preto tá parecendo esses... né? Deixa eu ver se eu descubro alguma coisa aqui que dê pra... Só se eu pegar essa folha que tá mais branquinha, que tá mais bonitinha. Daí eu dobro essas pontas aqui que vão aparecer. Pronto. Pronto, assim tá melhor, né? Tá. Deixa eu só pensar um pouquinho, que eu não tô achando a palavra para dizer qual que é a Função do jornalista na sociedade. Tá bom, vamos lá. Pode ser? O jornalismo é uma das profissões essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Sobre isso eu converso com a professora mestre Bianca de Freitas, que há 10 anos dá aula no curso de jornalismo da FATEA. Oi, Bianca, obrigada por dar essa entrevista para o nosso programa. Eu quero saber um pouquinho de você, como funciona na profissão de jornalismo, o que as pessoas esperam dessa profissão e qual a função do jornalista na sociedade. Eu acho que a gente pode pensar em várias funções, né? Mas acho que numa sociedade complexa como a nossa hoje, o papel do jornalista é cada vez mais fundamental, porque ele que vai ser o intermediário entre os fatos, né, entre os acontecimentos e a população, né? Então, sem essa mediação hoje, entre tantas informações, entre tantos acontecimentos, em todos os níveis, né, na cidade, no estado, no país, no mundo, né, sem essa intermediação de um jornalista que vai fazer essa leitura dos fatos e essa seleção do que é importante para a sociedade, a sociedade teria muita complexidade. Então, acho que ele traz essa clareza, essa transparência. É claro que isso tem uma série de problemas, né? Mas acho que do ponto de vista social, do papel social do comunicador, essa é a essência do nosso trabalho. E o que o jornalista precisa ter, o que ele precisa fazer para exercer bem essa profissão?
Eu acho que a primeira coisa é ele ser curioso, ele tem que gostar de aprender, porque a gente está sempre aprendendo, né? A gente vai entrevistar um médico, a gente tem que se aprender sobre a profissão dele, sobre a ação que ele está fazendo, sobre a pesquisa dele, um economista, um político. Então esse desejo de conhecer o mundo, né? De entender como as coisas acontecem e gostar depois de contar isso para as pessoas, e entender que isso que ele vai contar vai fazer diferença naquela sociedade, naquele público leitor, né? Então acho que o jornalista ele é movido por essa crença, né, de que ele pode, de alguma forma, mesmo que pequena, transformar a sociedade, né, na medida que ele esclarece a população sobre uma questão, que ele traz à tona um ato de corrupção, ou que ele mostra os direitos de um consumidor, por exemplo. O jornalismo, né, Bianca, ele surgiu dessa necessidade de se propagar informações que aconteciam na época, né, mesmo que de forma muitas vezes induzida, né, e você acha que o jornalismo de antigamente ele era melhor que o jornalismo de hoje, ou esses meios tecnológicos eles têm vindo para possibilitar o melhor trabalho do jornalista? Eu acho difícil comparar se era melhor ou pior, porque o cenário era outro, o contexto social, e hoje realmente, frente a essa questão tecnológica, esse fluxo intenso de informações, a gente tem um cenário completamente diferente, e hoje a gente está vendo que o papel do jornalista, ele não é só, talvez como era há 50 anos ou há 70 anos, de fazer uma entrevista, de fazer uma matéria, mas ele é de selecionar esse universo de dados, de fatos, o que é realmente relevante para a sociedade, né? Então ele fica um mediador mesmo, ele é um filtro, né? E sempre visando, né, do ponto de vista do papel social dele, o bem-estar desse mundo que ele vive, né? E falando nesse bem-estar, do mundo em que o jornalista está inserido, você acha que às vezes falta no jornalista assumir posições em defesa da sociedade? É muito difícil assumir posições, né? Eu acho que a gente tem uma formação que às vezes não privilegia isso, né? Essa tomada de posições, essa clareza frente a algumas questões. E às vezes o jornalista ele fica, não só o jornalista, mas o cidadão, né? Eu acho que a gente o jornalismo, essa atitude às vezes do jornalista reflete um contexto social, mesmo cultural, de uma sociedade que não se posiciona, né? Mas ele precisa, pelo menos, eu acredito que ele precisa comprar essa briga pelo bem-estar da sociedade, né? Ele tem que sempre ter como foco o que isso vai ajudar, né? O que isso contribui, né? Acho que essa é a grande pergunta, né? O que isso afeta a sociedade? Acho que essa é a pergunta que deve nortear o seu trabalho. E nesse mundo, assim, nesse ambiente em que o jornalista está inserido, a gente percebe que há uma necessidade de uma formação, de um preparo para que o jornalista exerça bem o seu papel. Você é a favor ou não da obrigatoriedade do diploma? Ou você acha que o jornalista ele não precisa de uma formação acadêmica para exercer bem essa profissão? Não, eu sou a favor, eu acredito na necessidade do diploma de jornalismo, né? Eu acho que não há meios hoje de você se tornar um jornalista sem você fazer essa formação, a menos que você tenha tido o privilégio de crescer próximo a jornalistas ou de ter pessoas trabalhando em jornais, você tem essa vivência, essa proximidade. De outro modo, eu não vejo como ser jornalista sem ter essa formação, né? O jornalista ele é um comunicador, ele precisa entender da responsabilidade dele, dos papéis, da questão ética, da complexidade desse mundo. Eu acho que a faculdade traz essa formação. Mas eu acho que é possível, sim, que um economista, que um pesquisador com uma formação complementar possa até se tornar um bom jornalista. Mas, de qualquer forma, ele vai precisar ter um complemento na formação dele para aprender a ver esse mundo com os olhos do jornalista, né? Que é um olhar que não está... que tenta reproduzir o olhar do público, né? Um olhar daquele que desconhece, que busca informação, né? Que precisa daquela informação para tomar uma decisão no seu dia a dia. E diante de tudo que foi dito sobre o grande papel que o jornalismo exerce, que mensagem você deixaria para os futuros jornalistas, né, que vão se formar, ou para aqueles que desejam ser jornalistas, que pretendem cursar uma faculdade de jornalismo? Eu acho que a carreira de jornalismo, ela vai se tornar cada dia mais importante, né? Porque nesse mundo de informações, a gente precisa de alguém que entenda esse universo da informação e que saiba separar e que saiba trabalhar essas informações de forma para os diferentes públicos que estão se formando hoje no cotidiano. E eu acredito na profissão jornalismo. Eu acho que é uma profissão apaixonante, né? Eu sempre digo para os alunos que nós somos privilegiados, porque a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre conhecendo pessoas interessantes, falando sobre coisas interessantes, a gente está sempre antenado
com o que está à frente. E o que eu dou de conselho para quem quer fazer, ou para quem já está fazendo, é que invista nisso, né? Invista numa formação cultural, porque o jornalista ele tem que entender do mundo, né? Ele tem que conhecer esse universo onde ele está, ele tem que sempre ampliar seus horizontes e abram os seus caminhos, né? Acho que tem um mercado muito bom aí, que tende a crescer, com muita oportunidade para o jovem. Obrigada, Bianca, pela sua entrevista. E você conferiu o nosso bate-papo sobre jornalismo e o papel transformador na sociedade. Beleza. Você pode repetir algumas perguntas para eu fazer uns movimentos? Nossa, eu nem lembro mais as perguntas, porque eu fiz assim, conversando, né? Só as imagens? Você vai pegar som? É só insert que você vai pegar ou você vai pegar som também? Não, vou pegar som também. Mas eu não lembro as perguntas, porque foi um bate-papo, né? Assim... Eu preciso que você só faça, pode fazer a entrevista, porque eu vou pegar alguns trechos para a gente poder insertar. Gravação com duas câmeras. Tá. Pode fazer do começo. Aí eu respondo também? Não. Ela só faz as perguntas. Não, Tá. Você pode responder você também, eu vou fazer os movimentos. Tá. E, Bianca, qual a função do jornalista na sociedade em que ele vive? Eu acho que hoje a principal função do jornalista é a função de mediador, né? Ele vai ser esse profissional que vai fazer essa leitura do mundo, desse mundo repleto de informações de todos os níveis, né, em grande velocidade, e vai selecionar, né, trabalhar esse material para o leitor, para o público. Né? Então, acho que esse papel de saber perceber o que a sociedade precisa, né, qual a necessidade dela, o que aquele leitor precisa, como fazer esse leitor, eu estou falando mais do leitor, né, mas como o público em geral pode ser transformado, né, pode ser afetado pelo trabalho do jornalista. E o que é preciso para esse jornalista, para esse profissional que está à frente da sociedade, exercer de forma plena a sua profissão? Eu acho que ele tem que ser curioso, ele tem que gostar muito de aprender, de conhecer, né, tem que se interessar pelas coisas desse mundo, conseguir perceber a complexidade desse mundo. Ele também tem que se informar, se inteirar muito sobre a questão cultural, né, entender como esse mundo funciona. Acho que o papel hoje do jornalista, nesse cenário tão complexo, é conseguir olhar e compreender, trazer um pouquinho de compreensão para o leitor, para o público, e ele vai fazer isso à medida que ele entende. Né? Então ele tem que ter curiosidade, ele tem que ter uma visão de mundo, ele tem que ser, né, um buscador sempre. E o jornalismo de antigamente era melhor que o jornalismo exercido hoje? Olha, eu acho que não sei se dá para comparar, porque eram cenários muito diferentes, né? O que a gente tem hoje é uma tecnologia avançada, várias formas de comunicação e muita informação, né? Então, acho que hoje o jornalista ele tem facilidades, a questão tecnológica, mas ele tem a complexidade de trabalhar num mundo que está saturado de informação. Então, o papel dele é muito de ser uma espécie de filtro, né? De ajudar o público nessa questão de selecionar, de avaliar o que é importante, de que forma aquela quantidade de informação pode ser traduzida em alguma coisa que vai fazer sentido para a vida dele. E diante dessa gama de informações e acontecimentos que estão acontecendo em decorrência de diversos fatores da sociedade, falta ao jornalista às vezes assumir posições em defesa da sociedade? Eu acho que hoje talvez falte na cultura da sociedade esse posicionamento mais cidadão, né, de assumir, de comprar uma briga. Eu acho que hoje boa parte dos jornalistas é muito engajada. Eu acho que eles acreditam, eles são motivados. Há um outro grupo que, dependendo às vezes das mídias em que eles estão, dos espaços que eles atuam, eles não têm muito espaço. Mas acho que hoje não depende só do jornalista, né? O jornalista ele é um porta-voz de uma sociedade. Então acho que às vezes se ele não toma muita posição, ele é um reflexo dessa sociedade. A gente viu no caso Sarney, por exemplo, em que os jornalistas, políticos, profissionais de várias áreas se pronunciaram e no fim as coisas continuaram como estavam, né? Não houve a transformação, mas houve um engajamento muito grande, assim, um compromisso, né, de denunciar, de esclarecer, de trazer à tona. O jornalismo ele tem esse papel então fundamental na sociedade em que ele vive. E você considera importante, você é a favor do diploma de jornalismo como obrigatório para exercer essa profissão de tão extrema importância na sociedade?
Olha, eu acredito na necessidade do diploma. Acho que é preciso ter uma formação em jornalismo para você conseguir exercer essa profissão, essa carreira com qualidade, com ética, com conhecimento de onde você está trabalhando, né? A gente trabalha com informação e a informação pode causar mal para uma sociedade, para uma pessoa. Então a gente trabalha com vida também. Então é preciso conhecer. Eu acredito que a formação é essencial. Não consigo ver um jornalista atuando sem ter uma formação de jornalismo. Se bem que um economista ou alguém né, um médico que queira trabalhar nessa área com uma formação complementar, talvez ele até consiga, mas ele vai precisar ter um complemento para entender onde a gente está, como a gente trabalha, né, qual que é o objetivo. Senão ele vai falar de dentro do seu universo, sendo que o jornalista ele está sempre fora dos espaços, né? Ele está sempre fora, ele fala da política estando de fora da política, ele fala da economia estando fora da economia, ele fala da saúde estando fora, né? Acho que essa é a grande vantagem. À medida que uma pessoa de dentro fala sobre isso, o discurso pode ser diferente. E diante de tudo que foi dito, Bianca, sobre a importância do jornalismo, que mensagem você deixa para os futuros jornalistas, aqueles que já estão estudando ou aqueles que desejam ser jornalistas? Olha, eu acredito que o jornalismo é uma carreira muito promissora. Eu acho que nesse universo de informações, de velocidade, em que a informação tem cada vez mais uma importância tão grande, o papel do jornalista é cada vez maior, mais importante. E eu acho que tem um espaço muito grande para atuar. É uma área fascinante, a gente está sempre em contato com fatos interessantes, pessoas interessantes, a gente está sempre ligado, a gente não tem rotina. E eu acho que há muita oportunidade. Então, quem está fazendo, eu convido, né? Quem quer fazer ou quem já está fazendo, eu acho que tem que investir, tem que abraçar a carreira, porque oportunidade não falta. Muito obrigada, Bianca, pela sua entrevista. E vocês acompanharam um pouquinho mais sobre a profissão de jornalismo e a importância que ela exerce na sociedade. Ótimo. 2 entrevistas, não tá? Foi. Mas aí a gente pega depois os inserts, essas mãos, assim, eu vi que ele tava filmando mão e o fundo, essas coisas aí fica mais legal. Legal. Né? Obrigado. Imagina. Bianca, muitíssimo obrigada, viu? Tá legal aí. Obrigada. Depois da edição eu te mostro.